sobre Deus nos criou para algo maior. Deus nos criou para algo maior. Eclesiastes, no capítulo 3, o verso 11, diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Eu vou parar por aqui. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Eu quero introdutoriamente falar para vocês o seguinte: tudo que existe, existe porque Deus criou. Tudo que existe, existe porque Deus criou. Deus criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. De tudo que Deus criou, há algo que Deus fez que é maior do que todas as outras coisas. Somos nós. Os teólogos chamam o ser humano da coroa da criação de Deus. Deus criou os céus, criou a terra, criou os luminares, criou o universo, mas quando ele foi criar o homem, a raça humana, ele disse: façamos. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e quando criou, ele disse: é muito bom. Portanto, nada na criação de Deus é maior do que o homem. Por quê? Por uma razão. Porque nada do que Deus criou tem ou contém a sua imagem, a sua semelhança, como nós. Deus criou o sol, mas o sol não é a imagem e semelhança de Deus. Deus criou a terra, mas a terra não é a imagem e semelhança de Deus. Mas criou o homem. O homem é a imagem e a semelhança de Deus. E quando Deus colocou o homem na terra, você lembra que do barro fez um ser, mas este ser não tinha vida. Este ser passou a ter vida quando Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Antes era um ser, mas não vivo, era barro. Mas quando Deus vivo sopra neste barro fôlego de vida, este barro se torna homem, se torna humano, se torna você e eu. Esse texto escrito por o nosso irmão Salomão diz que Deus fez tudo no tempo certo. Mas com relação ao homem, ele diz: Deus pôs em mim, em você, tem um aplicativo em nós, se é que você entende. Há um aplicativo em nós que não há na criação. Este aplicativo é eternidade. Quando Deus nos fez, Deus embutiu em mim algo eterno, de tal maneira que eu não posso viver nessa terra e eu não posso satisfazer as minhas vontades, encontrar nas coisas plenitude para a minha vida, se eu não procurar naquilo que é eterno satisfação para este homem. Para tentar te ilustrar, ouça: esta camisa é roupa para o meu corpo. O meu corpo é roupa para a minha alma. Eu tenho um corpo, mas eu não sou apenas um corpo. Eu tenho uma alma. De tal maneira que eu sou uma composição de alma e corpo. Se eu viver nesta terra tentando agradar apenas este corpo, isto é, uma parte de mim, eu vou buscar neste mundo tudo, mas o tudo para este corpo será nada, porque existe em mim desejos maiores.
Existe em mim algo que vai além deste corpo. Este corpo meu, o seu é diferente do meu. O meu tem 1,74 m. Se eu viver a minha vida para satisfazer este 1,74 m, eu vou buscar tudo. E quando eu tiver tudo, este 1,74 m vai estar insatisfeito. Porque eu não sou apenas um corpo. Embora eu tenha um corpo, eu não sou apenas um corpo. Eu tenho uma alma. Isso significa que eu sou uma composição de corpo e alma. Portanto, para eu encontrar plenitude, prazer na minha vida, eu preciso de algo que está além deste mundo. Eu preciso de algo maior, que estes olhos meus não podem contemplar, estas mãos não podem apalpar, mas pela fé eu posso me apegar. Este algo é Deus. O texto diz que você tem um aplicativo eterno e que você neste mundo não vai viver bem se você não colocar algo eterno para satisfazer aquilo que há em você, esta necessidade que há em você. 3 coisas eu queria destacar nesse texto, irmãos, para você refletir comigo. Primeira verdade é que nós fomos criados para a transcendência. Pastor, o senhor está falando meio complicado? Vou tentar te explicar. Imanente, palpável, tocável, imanente. Vocês são imanentes. Transcendente, está além, está aquém. É algo maior do que nós. Deus é tanto imanente como transcendente. Há uma canção que canta, a letra diz: és Deus de perto e não de longe. Essa canção é mentirosa. Deus é Deus de perto, Deus é Deus de longe. Ele é o Deus próximo a mim, isto é, imanente, mas Deus também é transcendente. Ele vai aquém do que eu imagino, ele vai aquém do que eu consigo entender a respeito dele. Ele é muito maior. Pois é, você e eu fomos criados para a transcendência. Eu preciso entender que eu sou um ser bidimensional. Eu tenho corpo, mas eu não sou só corpo. Eu também tenho uma alma. Portanto, por que a gente vem num culto como esse, irmãos? A gente vem num culto como esse porque a gente entendeu que neste mundo eu encontro prazeres que satisfazem esta carne, mas esses prazeres que satisfazem esta carne não podem me satisfazer plenamente. Eu preciso de algo maior. Eu venho neste culto porque eu entendi Deus, eu tenho uma alma e eu preciso de algo muito maior do que este mundo pode me oferecer. Eu sou um ser transcendental. Eu estava pensando em Pedro. Pedro, quando olhou para Jesus, ele disse, no momento: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus: bem-aventurado és, irmão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Logo em seguida no texto, Jesus vai se referir a ele dizendo o seguinte: Pedro, arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas dos homens, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. O que encheu a boca para falar, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Logo depois está falando: ô Senhor, sobre a cruz, isso não vai te acontecer não, viu? Não. E Jesus olha para ele: olha, arreda-te, Satanás. Por quê? Somos um ser, irmãos, transcendental. Nós temos um corpo, mas nós não somos apenas este corpo. E aqui escute o que eu vou te falar, preste atenção. Você pode buscar prazeres no mundo, eu não estou falando que o mundo não nos dá prazer. Estamos nele. Podemos aproveitar dele em certa medida. Agora escute. Se você buscar no mundo aquilo que só Deus pode lhe oferecer, você vai ser o mais infeliz de todos os homens. A Bíblia diz, Paulo escreveu e diz o seguinte: se nós esperamos em Deus apenas para esta vida, o que Paulo falou? Nós somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo diz que o infeliz não é o que não espera.
Infeliz é o que espera, mas espera de modo errado. Espera só para esta vida. Aquele que espera de Deus só para este corpo, é só o agora, eu quero me satisfazer agora, eu quero ser pleno agora. Aquele que espera só para este 1,74 m, Paulo diz, você é o mais miserável de todos os homens. O infeliz não é o que não espera, o infeliz é o que espera de maneira errada, é o que entendeu que a vida é só uma dimensão. Se eu viver procurando satisfazer só esta carne, irmãos, uma mulher não é suficiente, muito dinheiro não é suficiente, todos os bens não é suficiente, quanto mais eu tiver, mais eu quero ter. Essa é a razão que você vê o mundo, gente tendo muito, e tendo muito quer ter mais ainda. Tem muito, mas quer ter. Por quê? Este ser, este corpo é insaciável pelas coisas da terra. Ele é transcendental. Eu também tenho uma alma e eu preciso de Deus para dar plenitude à minha vida. Mas a segunda verdade que eu quero destacar com vocês, meus irmãos, a segunda verdade é que o homem foi criado para a eternidade. Hoje nós não estamos acostumados com morte. Eu louvo a Deus por isso, porque o dia que a gente acostumar com morte, nós estamos mortos. Nós não nascemos para morrer. Pensa um pouquinho a respeito da vida, deixa eu fazer você raciocinar comigo. Já parou para pensar nisso aqui, ou só eu? O que é a vida da gente? Alguns de nós vivem 20, de repente tem a vida ceifada. Viveu 20 anos, acabou. Outros vivem 30, de repente, tchau, acabou. Uns trabalham e vivem pobres, sofrendo. Outros trabalham, mas ficam ricos. Tanta diferença. Uns estão cheios de saúde e por ter muita saúde, usam drogas, entram em ciladas, acabam com a saúde que têm. Alguns outros tão pouca saúde e ficam buscando ajuda para ter mais saúde. Uns estão doentes, outros estão sãos. Você já reparou como é que é a vida da gente? Será que o projeto de Deus, eu te pergunto, será que o projeto de Deus é apenas para esta vida? Será? Será que só isso que se resume à nossa existência? Eu comer, eu pagar as minhas contas, eu trabalhar, criar 2, 3, 4, 5 filhos? Esta é apenas o projeto da minha existência? Que de repente minha vida é ceifada, acabou tudo. Irmãos, isso não é apenas, o projeto de Deus não é só isso. Nós não somos criados para viver 80 anos, 90, 100 anos. Isto não é nada comparado ao projeto de Deus. Nós fomos criados para algo eterno. Você está neste mundo, mas o dia em que a morte chegar até você, você agora sim é que vai viver uma vida abundante. Portanto, pensa um pouquinho na vida. Se eu achar que a minha existência se resume a essa vida aqui, eu sou o mais miserável de todos os homens. Nós somos criados por algo eterno, irmãos. Porque se a gente tiver uma vida pensando apenas neste lado, corpo, só apenas corpo, é muito triste você pensar nisso. Eu sinto que quem não é crente perde uma pessoa que ama, sofre demais. Quem não é crente perde alguém, tem que dizer adeus, tem que sepultar alguém. Meu Deus, não há esperança. A vida para ele se resume nesta. Acabou. Mas para mim e para você não. Para mim e para você, a gente vive 30, a gente vive 50, a gente vive 80 aqui, a gente vive 100 aqui. Mas não se resume só aqui. Eu vivo aqui, mas eu não me pertenço aqui. Eu estou na terra, não sou da terra. Vivo nesta terra, mas pertenço ao céu. Eu sou de Deus e voltarei para Ele. Eu estou aqui nessa noite para te lembrar que você foi criado para a eternidade. Você pode comprar, você pode viver a sua vida, você pode se alegrar, mas não esqueça que você é uma composição. Você é corpo, mas você também é alma. Este mundo supre o seu corpo, mas este mundo não supre a sua alma, só Deus. Você é eterno. Terceira e última verdade que eu quero destacar com vocês nesse texto.
O homem foi criado, nós fomos criados para prazeres muito mais elevados. Eu li um livro de John Piper, eu queria que você lesse esse livro, Criados para a Glória de Deus. John Piper fala no livro, e o livro faz você chorar. Ele diz o seguinte, sabe qual que é o nosso problema? Ele diz no livro, nosso problema é que a gente está acostumado a prazeres muito miúdos. A gente está contente com prazeres tão pequenos. A gente está contente com prazeres assim, miúdos, mesquinhos, pequeninos. Quando na verdade Deus tem para nós prazeres eternos, atemporais, fora do tempo. John Piper disse que a gente está recebendo gotinhas de prazer, quando na verdade Deus tem torrentes, cachoeiras, mares, oceanos, de prazer para derramar sobre nós. E onde está esse prazer? Este prazer está naquela canção que nós cantamos agora há pouco no culto. Tua presença é o meu prazer, tua presença. Você encontra prazer em coisas, mas coisas não te dão prazer quanto a presença de Deus te dá. Nós estamos numa geração que está satisfeita com migalhas. E às vezes o diabo está dando migalhas assim, toma prazer, prazer. Ai, que maravilha! Aí este prazer passa. Daqui a pouco eu quero mais outro. Ai, que maravilha! E eu manipulado estou, enganado estou com migalhas, quando na verdade Deus tem torrentes para derramar sobre mim. Às vezes eu fico pensando, irmãos, nós estamos numa geração, uma pesquisa diz que os jovens vão para a faculdade, os crentes chegam na faculdade e no 5º e no 6º semestre esquecem a Deus. Quando acontece, geralmente é nessa faixa. Vão, tudo que receberam durante toda a infância e adolescência, chegam na faculdade, começa a ter um pouquinho de conhecimento aqui. Começa a ter um pouquinho de conhecimento. E a faculdade, às vezes, está abarrotada de professor ateu. Está abarrotada, muitos delas. Aí este professor escreve uma frase no quadro. Será que Deus existe? Questiona. Este jovem começa a receber conhecimento, daqui a pouco ele diz o seguinte, sabe? Eu não creio mais em Deus. Tudo que vivi, diz ele, foi perca de tempo. É claro que isso não acontece com todo mundo, obviamente, mas acontece. Sabe o que um jovem está sujeito a viver? Ele, enquanto estava na igreja, ele entendeu, eu sou um ser de corpo e alma, eu sou bidimensional, eu sou transcendental. Aí ele chega na faculdade, eu estou falando para a gente que num futuro pode ir, gente que está me vendo, está na faculdade, toma conta do seu coração nesse sentido. Para a faculdade não fazer você achar que você é só um corpo, que você é só estes quilos que sobem na balança e às vezes você fica assustado. Eu estou aqui para te dizer que você não é só esse corpo. Você vai muito além do que esse corpo. Deus te criou para prazeres muito maiores, mais elevados, que para eu vivenciar esses prazeres, Ele me enviou seu Filho, Senhor Jesus, para morrer em meu lugar, para permitir com que aquilo que Adão e Eva perderam, o que eles perderam? Eles perderam a comunhão com o Pai, eles perderam a comunhão com Deus. Pois é, Deus envia Cristo para possibilitar esta comunhão novamente, e em Cristo eu posso me relacionar com este Pai, e Ele me chama. Sabe como Deus te chama? Deus me chama e chama você de amigo. Eu gosto demais daquele texto que diz, eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu vos chamo de amigos. Este Deus que está acima de tudo e de todos, chega para mim e para você e chama você e a mim de amigos. Ele diz, pode se relacionar comigo, eu quero um relacionamento com você. Deus olha para nós aqui, meus irmãos, Deus não vê uma multidão, Deus vê a gente.
Deus vê você no singular. Quando Ele olha para mim aqui, Ele vê o Alexandre, você entende? Ele vê a Kézia, Ele vê o Robson, Ele vê o Liésio, Ele vê você. Embora existe uma multidão, mas os seus olhos veem no singular. Eu sou amado e Ele me chama de amigo. Deus quer se relacionar comigo e com você, porque só nele eu encontro satisfação que a minha alma necessita. Eu encontro plenitude de vida. Salomão disse: Deus pôs a eternidade no nosso coração. Ele disse no capítulo 2 de Eclesiastes, ele disse, você lembra? Eu tive tudo, tive a melhor comida, tive mulheres a meu dispor, eu tive o melhor da riqueza. Aí ele chegou a uma conclusão, sabe qual que era a conclusão? Tudo era vaidade. Vaidade, no grego, no hebraico, é bafo. Eu tive tudo, mas o tudo foi bafo, não serve para nada. Porque isso tudo é nada, porque eu sou um ser de corpo, eu sou um ser que possui uma alma, eu sou um ser transcendental. Eu quero terminar minha palavra aqui, tirando algumas aplicações aqui para a minha vida e para a sua, irmãos. De repente você está sofrendo, você passa por tempos de enfermidade na vida física. Eu queria que o Senhor consolasse você que está me ouvindo aqui. Escute, por mais que este corpo aqui esteja ferido, este corpo aqui esteja doente, esta carne não esteja como eu gostaria, eu quero te dizer uma coisa: você é eterno, você tem uma alma. Então, por mais que este corpo possa estar adoecido, eu quero te lembrar que a sua alma em Cristo não está. A sua alma em Cristo está salva. E esta vida aqui, daqui a pouco passaremos dela para viver eternamente com o Senhor. A segunda verdade que eu quero chamar a sua atenção, destacar para você é: não viva a sua existência aqui só para satisfazer este corpo aqui. Não viva. Porque você vai ter tudo. O tudo vai lhe ser nada. Você vai achar que o tudo preencherá o vazio da sua alma. E quando você tiver tudo, você vai olhar para trás e você vai ver que você é o mais pobre dos pobres. Então, independente se você tem algo ou não tenha, eu quero te dizer, você tem Deus. Nele a plenitude, nele a alegria, nele a vida e vida abundante que nós tanto precisamos. Por isso que Deus falou em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sabe por quê? Eu encontro a mim, se é que você está me entendendo. Eu encontro a mim quando vivo para a glória do meu Pai. Enquanto eu viver para glorificar este umbigo aqui, cantamos, né, o hino, que ele cresça e eu diminua. Se eu viver para que eu cresça, na verdade morto eu continuo. Mas a partir do momento que eu vivo para a glória dele, agora sim, vida eu encontrei. Vamos orar, queridos? Vamos ficar em pé? Deus, nesta noite o Senhor nos lembrou sobre a eternidade. Que nós somos e precisamos de algo muito maior. Precisamos do Senhor. Deus, se há porventura gente que está me ouvindo aqui, vivendo em prol de si, para satisfazer apenas a carne, Senhor, que nessa noite Tu abras a nossa mente, Tu nos faças entender que somos seres criados para Ti. Vivemos uma vida aqui, mas viveremos eternamente com o Senhor. Portanto, Deus, nos dê prazeres mais elevados, prazeres que só Tu podes nos dar. Faça isso, para o louvor da glória do Senhor mesmo. E agora, irmãos, vão em paz. Abundante e gracioso dele, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo acompanhem você, meu irmão e minha irmã,
hoje e para todo sempre. Amém e amém.